Olá! Hoje a gente está aqui para falar sobre uma das teorias mais famosas que existem, a do Big Bang. Para começar, vamos dar um contexto histórico. Antigamente, se achava que o universo era infinito e estático. Mas veja, se o universo é infinito, então ele deve ter infinitas estrelas. E se tem infinitas estrelas, o céu à noite deveria ser completamente iluminado. E quem expôs esse paradoxo foi Olbers, no seu famoso paradoxo de Olbers. Então, se a gente voltar para o século XX, a gente tem ainda uma ideia de que o universo era dessa forma, infinito e estático. Até que veio Einstein, em 1915, com a sua teoria da relatividade geral, que diz respeito a grandes objetos de grande massa. A ideia do Einstein com a teoria da relatividade geral era que um objeto muito massivo ele distorce o tecido do espaço-tempo. Para ilustrar isso, você pode imaginar uma cama elástica. Se você sobe na cama elástica, ou coloca qualquer objeto na cama elástica, ela vai se distorcer um pouquinho, certo? Exatamente isso que acontece com esse tecido do espaço-tempo, que seria a quarta dimensão. Existem as três dimensões de espaço e mais o espaço-tempo. Só que as equações de Einstein, elas previam que o universo não seria estático. Então ele mesmo quis corrigir esse problema. Então ele adicionou às suas equações uma constante cosmológica. Então as equações de Einstein com essa constante cosmológica, um valor definido, poderia equilibrar as equações de modo que o universo voltasse a ser estático. Mas nesse mesmo período, no começo do século XX, havia o padre Lemaitre, padre católico e astrônomo, utilizando das teorias de Einstein, propôs a ideia do átomo primordial. A ideia de que o universo teria começado como um átomo primordial. A partir de Lemaitre que a ideia do Big Bang começou a tomar forma. Mas também essa ideia do átomo primordial também não é a verdade. E logo essa ideia também caiu. Ainda no começo do século XX, Hubble, com suas observações, percebeu que as galáxias estavam se afastando de nós. Mas não só isso, mas quanto mais distante as galáxias estavam de nós, mais rápido elas se afastavam. O que isso quer dizer? Que se a gente voltar um pouquinho no tempo, as galáxias estiveram um dia muito mais próximas de nós. E se a gente voltar ainda mais no tempo, o que a gente tem? O Big Bang. Esse nome Big Bang, por acaso, dizem que veio de forma pejorativa, no sentido de, como assim, as coisas do nada começaram como um Big Bang, uma explosão, vamos dizer. Einstein, depois das descobertas de Hubble, declarou que o que ele havia feito, o que ele pensava, foi um dos grandes erros da sua vida. Mas assim, calma lá, que também ele não errou tanto assim com isso. Na verdade, essa constante cosmológica, ela descobriu-se depois que, sim, ela estava certa, mas ela tinha um valor diferente do que o Einstein tinha pensado. De modo que essa constante cosmológica veio a ser chamada depois de energia escura. Mas eu chego lá num próximo vídeo. Vamos voltar para o Big Bang. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, então, sobre o Big Bang é que ele não foi uma explosão. É interessante a gente começar desmentindo um pouquinho esses mitos sobre ele. Ele não foi uma explosão. Na verdade, ele foi o momento em que o universo começou a se expandir. Mas o que é essa expansão, então? Imagine uma bexiga. A ideia é que você tem dois pontos na bexiga. Se você enche a bexiga de ar, esses pontos eles vão se afastar um do outro. Exatamente isso que está acontecendo com o universo. Tá certo, então quer dizer que o universo ele tem um tamanho infinito e está se expandindo. Também não é verdade. Na verdade, depende muito do que a gente chama da geometria do universo. Ele pode ser tanto finito quanto infinito. Mas como a gente pensa, então, o infinito em expansão? A única maneira que eu acho que é mais palpável é imaginar só o caso da bexiga. Mas imagine uma bexiga infinita que está se expandindo. Eu espero que você consiga. Mas onde ele aconteceu? Na verdade, ele aconteceu em todo lugar. Não existe lugar especial. Porque você imagina que se o universo ele começou num certo ponto, ou melhor, ele começa a se expandir num certo ponto, ele se expande em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Big Bang ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque não existem lugares importantes no universo. Não existem lugares especiais. E que evidências a gente tem disso? Porque ninguém estava lá para ver. Uma das primeiras grandes evidências... Bom, primeiro tem a lei de Hubble, que diz respeito sobre o afastamento das galáxias. A outra é a radiação cósmica de fundo, uma radiação que vem de todos os lados. Se você pegar uma antena, assim como fez os descobridores da radiação cósmica de fundo,
Penzias e Wilson, se você apontar essa antena para todos os lados, para qualquer direção, você capta a mesma radiação. Na verdade, eles achavam que era algum tipo de interferência ou era um cocô de pomba, mas não era. Essa radiação era remanescente do Big Bang. Mas tá aí, o que deu o start, né? O que deu a ignição para o universo começar a se expandir? Ninguém sabe. E como ele vai acabar? Ninguém sabe também. Mas a gente tem algumas ideias de como ele pode evoluir. A expansão, em certo momento, pode parar. Ele pode começar, então, a se contrair até que ele volte a estaca zero num movimento cíclico. Ou ele pode simplesmente se expandir para sempre. Ninguém sabe. E hoje em dia, o que está acontecendo, então? Hoje em dia, ele continua se expandindo de forma acelerada. Mas calma, isso não vai te afetar de forma alguma. Esse é o mínimo que a gente precisa saber para começar a falar sobre o Big Bang e sobre o começo de tudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do Neuralha. Um abraço e fiquem em casa.